CBN e a nossa língua portuguesa. Professora Fernanda Bergamo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Fernanda, vamos lá. De alguma forma, a gente vê que o preconceito linguístico ele tem diminuído. E tem diminuído com o tempo. Veja, particularmente em relação àquela história do sotaque. A gente já falou aqui em outras oportunidades. Agora eu vejo ainda, Fernanda, que existe muita discriminação. Eu talvez esteja errado e você está aí a me corrigir. Eu diria que é um preconceito social quando alguém com menos recursos linguísticos se dirige a outra pessoa. Não sei se Vossa Excelência percebe isso. Olha, não vou chamar Vossa Excelência, não, que hoje em dia chamar Vossa Excelência é xingamento, né? Você percebe, Fernanda? Ô, Aldo, você foi preciso, viu? Porque houve um tempo em que nós mesmos, como sociedade, todos nós detestávamos quando a gente ouvia o próprio sotaque. E muita gente boa deixou de ter até chances maiores nos veículos de comunicação por conta do sotaque nordestino. E um dos exemplos mais claros que eu sempre utilizo e que a gente tem é o maravilhoso Francisco José. Apesar de, em razão da sua competência, ele ter vencido em parte essa discriminação. Porque é o seguinte, Aldo, havia nas emissoras que tinham programação nacional o que eles chamavam de neutralização de sotaque. E isso é uma coisa meio que importada dos Estados Unidos, chamada de... Mesmo né? padrãozinho, né? Isso, broadcast accent, essa expressão que eu nem vou agora me atrever a repetir, porque saiu tão direitinho. É verdade. Mas eu traduzo de maneira livre como sotaque de transmissão. É um estilo de fala usado pelos âncoras, como você, repórteres e outras personalidades da mídia, e é caracterizado por uma forma de falar com um sotaque neutro, não regional, sob o pretexto de tornar a transmissão clara e fácil de ser entendida. Você lembra dessa época, né? Não só lembro, como faço parte dela. E eu ainda acho, vez por outra eu dou uma farrapada aqui no sotaque, mas eu tento, talvez pela escola, essa neutralidade mesmo. Porque essa coisa, eu acho que são características que não deveriam mudar, né, né, Fernando? Aqui, às vezes eu fico ouvindo, o ministro fica naquele padrão, a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Parece que é a mesma coisa, aquelas narrações cantadas, sabe? Somente hoje, 24 pessoas, cada um deve ter a sua naturalidade. Você falou do exemplo de Chico, a gente tem outro exemplo maravilhoso, que é o de Bianca Carvalho. Bianca é o maior exemplo da naturalidade no jornalismo brasileiro. É impressionante isso. Eu sou muito fã de Francisco, de Chico José, mas de Bianca, meu Deus do céu, ela é meu exemplo de comunicadora, viu? E é dela. É dela. Aqui é o natural. De certa forma, Fernando, isso tem a ver com a questão de diversidade. Quando você disse que isso foi importado lá dos Estados Unidos, essa coisa do sotaque padronizado, começou a surgir lá pelos anos de 1970, 70 e 80, né? Quando esse ambiente da gente era bem menos diverso. Quer dizer, existia uma certa expectativa de que todos se parecessem e falassem de uma mesma forma, do mesmo padrão, da mesma coisa. Isso ainda permanece muito, sabe? E essa importação que você mencionou, ela foi muito forte nos veículos de comunicação até agora. Mas ainda bem que os veículos hoje eles estão mais inclusivos, sabe, Fernando? Mas você, por exemplo, liga o rádio, os repórteres de Ilha Gerais é aquela narração cantada. E, poxa, poderia cada um ser natural, do seu, mas não, tentam fazer aquele padrão. Isso que eu estava falando agora. Fica horrível, mas quando você vai corrigir, eles se acham muito sabidos e não dão atenção. Mas eu acho que é isso, que cada um tem o seu e deve prevalecer o seu, né, Fernanda? E você usou uma palavra perfeita para isso, naturalidade, sabe, Aldo? Não tenha dúvida. Seria impensável para nós, aí eu estou falando de mim, de você,
temos alguma chance se a gente tivesse a nossa vida profissional lá nos anos de 1970. Porque Impossível. hoje, quando eu tenho reuniões online, ou mesmo nos meus cursos que eu dou para o público de São Paulo, de outros estados do Sul e do Sudeste, é muito comum eu ouvir comentários falando que o nosso sotaque é lindo, mas a gente sabe que carregou essa síndrome de patinho feio por muito tempo, né, Aldo? É, Tinha gente que, mesmo sendo nordestino, quando viajava para o Rio de Janeiro e é. passava 3 dias Eu estava lá, já falando chique. voltava, né? É, o seguinte, Chiando. é, Meu exatamente. tio, É, muitíssimo, a gente, né? é, E falava, se a gente voltasse a ver a Raquel e o Flávio, você com certeza conheceu pessoas assim, né? conheci não, conheço ainda hoje. Lagartixa. O... A questão é essa mesmo que você está falando, Fernanda. Ah, você veja, tratou Bianca aqui como grande exemplo, porque Bianca é ela, é natural, né? Outro nome, Chico José, outro nome que também fez época aqui, com ele sendo ele, que não seguia os padrões, era o J. Ferreira, Perfeito. né? Então você tem alguns padrões assim, e eu acho que cada um deve ser o seu padrão, não é? Ah, quanto mais natural, acho que seja melhor. Agora, não tem a menor dúvida que isso sempre existiu. É verdade. Agora está mudando um pouco, né? Porque também você teve eu não gosto muito de usar essa palavra, mas você teve um ampliar da comunicação, porque tem tudo hoje em dia é YouTube, né? Você teve uma democratização aí de comunicação. Tem muita porcaria, não tem a menor dúvida disso, uma chuva de besteira, mas tem muita coisa boa também, sabe, Fernanda? Tem, Aldo, tem sim, assim. A gente sabe que, infelizmente, o preconceito linguístico ele não desapareceu, Não, não. mas eu acho que isso acontece principalmente em razão daquele abismo social, de que a gente fala tanto aqui. Aliás, naquele livro, O Preconceito Linguístico, do professor Marcos Banho, a gente vê que essa coisa de que existe uma única forma certa de falar termina moldando a sociedade de uma maneira troncha. E veja que troncha é uma palavra que, para muitas É, pessoas, soa troncha mesmo, não é não? verdade, verdade, verdade. Banho, ele defende que a norma culta, muitas vezes, ela é usada para discriminar, para excluir falantes de outras regiões e de classes sociais menos privilegiadas. Porque a gente sabe, né, Aldo, que a sociedade julga. Como a Verdade. gente diz, julga sem dó e nem piedade. Julga sim, viu, Fernanda? Quando uma pessoa do povo chega e fala muito É, obrigado, né? Você vai ver os vizinhos de maldade, em crítica, a forma, né, de falar daquela pessoa. Mas isso acontece muito, viu, Fernanda? Porque a escola, especialmente os professores de língua portuguesa, eles continuam batendo nessa coisa da norma culta da língua portuguesa, né? Veja, isso. né? Escola também é responsável pela manutenção desse preconceito, de certa forma, né, Fernanda? É verdade, Aldo, mas não Não, é tão não que não simples. tenha, né? Veja só, vamos Isso, separar as coisas, viu? Né? isso. Então, vamos É separar. verdade. Nós, professores, nós não temos que assumir a culpa sozinhos. Toda a sociedade determina a possibilidade de sucesso, associado, entre outras coisas, à forma de falar. Por exemplo, na prova do Enem, a norma culta ela é exigida em uma das competências julgadas, Tem que ser, como também nas provas do concurso tem que ser, público, tem que não ser, é? tem que A ser. norma culta ela é exigida para que a gente possa ter uma ascensão social. Então, na sala de aula, a gente tem sim que preparar o aluno para o que ele vai enfrentar, mas a gente não pode deixar de situá-lo na questão do preconceito. Porque às vezes eu sinto, viu, Aldo, como se a gente estivesse permanentemente em um teatro representando. E muitas vezes a gente deixa de ser empático ao falar. É, Eu trabalho nos verdade. meus cursos a linguagem cidadã. Essa linguagem que tem como característica exatamente a empatia. Mas tem muito mais. A linguagem cidadã, ela não pode ser empolada, não pode ser cheia de floreios, ela precisa usar palavras e frases curtas, evitar aqueles jargões que são mais complexos, porque ela tem que ser objetiva, ela tem que focar na mensagem essencial, porque, além de empatia, a gente precisa promover a comunicação inclusiva.
E para isso a gente tem que evitar, né, preconceito, discriminações e adaptar tudo que for necessário para compreender e ser compreendido por pessoas de diferentes níveis de escolaridade. Quando você fala, Aldo, aí, independentemente do assunto, quem escuta, quem te acompanha, em qualquer situação e nível de ou qualquer nível de escolaridade, compreende. É isso que faz o bom comunicador, sabe? Você sabe que tem um exemplo bom disso, não sei se você já viu, roda muito vídeo dele, um juiz, acho que é Cleiton Ferreira o nome dele. Eu já vi alguns vídeos em que ele deixa as pessoas que sofreram com falta de inclusão muito à vontade. Ele conversa, geralmente cai muito para ele agricultores, pessoas que vão pedir aposentadoria rural, aquela coisa toda, Isso. não é? E eu acho que a empatia que ele tem com essas pessoas quebra o estereótipo daquele juiz de presença autoritária. Quando a gente lembra do Supremo Tribunal Federal e daqueles bailes como o ex-ministro Marco Aurélio dava, quando o advogado esquecia de dizer Vossa Excelência, era, né? Ele não, Isso. ele não nos chamou de Vossa Excelência. Ele tem um sotaque puxado assim, o Marco Aurélio, e quando o advogado na peça esquecia de falar Vossa Excelência, eu acho que afasta muito, né? Distancia muito. Esse juiz é um exemplo, esse Cleiton Ferreira. E você cita muito bem o juiz Marco Aurélio, porque, assim, às vezes essa arrogância gera medo nas pessoas, e esse Cleito é exatamente o oposto. Eu É, conheço, sou fã, é alagoano de Arapiraca, e é verdade, ele é empático, porque exatamente usa linguagem simples com as pessoas que estão à frente dele. E ele é. se preocupa em não usar períodos longos, como alguns juízes, né, no alto da sua arrogância, usam. É, vou até falar com a voz empolada aqui, viu, Aldo? Feito Aham, você. aham. Você não, feito os juízes lá do Supremo. Juiz, é. Considerando a inafastabilidade da jurisdição em face do princípio Puxa, da livre pelo iniciativa. amor de Deus, é vacilação. Não é não, Aldo. Me diga como é que alguém quer ser empático e quer atingir o objetivo da comunicação, né? A comunicação pressupõe entendimento, né? E olha que eu só comecei um curtíssimo parágrafo de uma sentença. O parágrafo não tinha nem chegado à metade. E Pelo... olha, eles usam um período longo, economizam no ponto final. Então, assim, infelizmente a gente sabe que vai levar muito tempo ainda, viu? Para aquela determinação do Pacto da Linguagem Simples do Judiciário chegar a todas as comarcas. Mas, Aldo, a gente não vai desistir. Eu não Não, desisto, você não desiste. A é, gente vai defender essa linguagem simples para combater a exclusão das pessoas, para é. tornar a vida mais leve, porque estamos todos precisando disso. Que é bom no próximo episódio, semana que vem, uma coisa é a linguagem simples, outra coisa é a linguagem chula, que muita gente usa a Isso. linguagem chula achando que está usando a linguagem simples, né? Vai ser essa a pauta do nosso próximo encontro, tá bom? Mãozinha de Miss. Tchau, Fernanda. Até semana que vem. Beijo. Boa Tchau. tarde a todos.